Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, o nosso bom dia. Bom dia a todos. Que coisa maravilhosa, né? Essa nossa reunião. Nós agradecemos os músicos que nos trouxe músicas maravilhosas, né? Acalmando o nosso psique, né? Nossa mente. Então agradecemos imensamente aos músicos, a direção desta casa. Nós agradecemos a direção desta casa, a direção biológica que somos nós e a direção espiritual que nós não estamos vendo, mas estão presentes. Agradecemos um dos fundadores disso daqui, porque nós fomos um grupo que recebemos esse terreno aqui, embaixo de um pau que tinha bem na entrada ali uma árvore muito grande. Eu, JKUI, a minha esposa, Jorge Cauí, o Badio, o Lobato, nós éramos umas 8 pessoas. Recebemos esse terreno aqui, debaixo dessa árvore. E veja a caminhada que nós tivemos até chegar aqui. O Cauí saiu do corpo, mas continua aqui dentro nos ajudando. E todos esses irmãos que estão fora do corpo estão nos ajudando. Nós agradecemos todo o funcionalismo disso daqui. As pessoas que cuidam de vocês, as pessoas que dão remédio, as pessoas que levam para o hospital na hora que precisa. Agradecemos a todos que mantêm esse ambiente maravilhoso como estamos vivendo hoje. Agradecemos o pessoal da cozinha, que faz o nosso alimento, que nos abastece dos remédios. Então, nós temos muito a agradecer. O pessoal da limpeza, que faz com que isso aqui fica essa maravilha que nos acolhe, né? A administração de um modo geral. Eu tenho 3 sobrinhos que trabalham aqui dentro, já tem anos. Sou muito feliz. Eu não estou aqui dentro sempre, mas eu acompanho este funcionamento daqui, porque eu sou um dos fundadores. É capaz que dos fundadores tem eu mais o Badio, o Lobato, temos poucos, muito poucos dos que são fundadores. Nós recebemos isso daqui do doutor Elmo Cerejo, que era o governador da época. Recebemos muita ajuda de empresários. Fizemos muitos e muitos almoços beneficentes aqui e churrasco para conseguir dinheiro para a gente começar a levantar essa obra. Hoje nós temos essa obra maravilhosa. Agradecemos o nosso irmão que está filmando lá, tá vendo? Olha lá, gente fina demais filmando aqui, a gente, né? Guardando essa memória. Fala seu nome aí, Sim, você não tem microfone aí. É o Roberto que grava as nossas palestras, os nossos encontros. Vocês não sabem a alegria que eu sinto em ver vocês aqui, nesse ambiente que a gente nunca pensava em chegar até aqui. Chegamos, eu estou aqui presente. Eu tenho atividade aqui, eu tenho palestra no Sebastião Marta, no centro. E estamos juntos, eu não estou todo dia aqui, mas espiritualmente eu não saio daqui. Porque eu acompanho o Cauí e o Cauí está presente, com certeza. Então agradecemos a todos. E vamos falar um pouquinho, exatamente do que vocês acabaram de ouvir através da música. Nós vamos falar sobre Jesus, sobre o nosso Mestre Jesus, o enviado de Deus. E ele diz com todas as letras: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E somos todos iguais perante a Deus. Somos todos iguais perante a Deus. Então, nós agradecemos esse caminho que Jesus abriu e nos passou para que nós possamos trilhar esse caminho. Porque ele diz:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá senão por mim. Palavra de Jesus. Então nós com certeza acreditamos em Jesus. Ele é o representante do Pai. E é o que cuida de nós diuturnamente, porque eles tiraram o corpo de Jesus. Eles tiraram o corpo, mas não tirou o Espírito. O Espírito de Jesus continua conosco, administrando essa nossa caminhada, administrando todos nós. E aqui tem várias passagens bíblicas de Jesus, várias passagens bíblicas de Jesus. Hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, e também em Lucas 14, 25, 27 e 33, em Mateus 10, 37, Mateus de novo, 19, 29, Mateus mais uma vez, 6, 19, 34. As pregações de Jesus daquela época não era muito fácil para nós entendermos, porque Jesus falava por parábolas. Ele não tinha como explicar a população do mundo. Ele não tinha como explicar se não fosse por parábolas, para nos deixar as parábolas, para nós compreendermos depois, mais tarde. E aí, aqueles seguidores dele foi transferindo estas parábolas e passando de geração a geração até chegar em nós. Até chegar em nós. As pregações de Jesus eram sempre por parábolas, e o dialeto daquela época não era essa língua nossa hoje de português. Era hebraico e aramaico, línguas que não existem mais. Esse dialeto não existe mais, já foi extinto há muitos anos. Então Jesus falava por esse dialeto. Mas aí foi chegando, hoje os textos bíblicos nos trazem esclarecimentos. Os textos bíblicos nos trazem esclarecimentos para que nós possamos compreender com mais facilidade as parábolas de Jesus. Então, a Bíblia hoje, porque são várias Bíblias, né? Mas a Bíblia hoje, o resumo dela é exatamente falar de Jesus, trazendo os ensinamentos de Jesus para o nosso hoje. Para o nosso hoje. Entre tantas mensagens de Jesus, essa é uma delas. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro daquela época. A palavra Mamon era dinheiro na época de Jesus. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículos 24 e 26. Não devendo, ou seja, nós não podemos servir dois senhores, Mamon e Deus. Por quê? Porque viver materialmente nós estamos vivendo aqui com todo o conforto, graças a Deus. Todo o conforto aqui nós estamos tendo, todo. Temos dinheiro? Temos. Nós temos dinheiro. Todo mundo aqui tem dinheiro. Não importa a quantidade, mas todo mundo tem dinheiro. Agora, nós não podemos amar o dinheiro, que é a palavra mamon. Nós não podemos amar o dinheiro mais do que Deus. Daqui a pouquinho nós vamos retornar para o mundo espiritual. O dinheiro vai ficar aqui, mas Deus continua conosco, porque esse mundo que nós estamos vivendo é criado por Deus. O homem não criou o sol, o homem não criou a noite, o homem não criou a água que nós bebemos, o homem não criou o oxigênio que nós respiramos, sem ele não tem vida. O homem não criou a lua, o homem não criou as estrelas. Tudo isso é criação de Deus. Jesus afirma com todas as letras: tudo que existem em cima da terra, embaixo da terra, que aí ele coloca o mar, que tem milhões, bilhões, trilhões de vidas no mar. Tudo isso não foi o homem que criou, foi Deus que criou.
Por isso, Jesus nos mostra que nós não podemos amar os dois, um mais do que o outro. Nós precisamos do dinheiro, sim, mas o dinheiro nos conduz enquanto estivermos aqui. A hora que nós saímos aqui para o mundo espiritual, aí somente Deus vai nos ver, vai nos encontrar, porque Ele vai nos receber. O nosso Pai Celestial vai nos receber. Então, veja que qual a nossa prioridade? Qual? Amar a Deus. Porque se nós amarmos a Deus, Deus nos dá essa vida biológica que nós temos aqui, essa vida biológica, e nos dá a vida espiritual, então nós temos certeza que quando nós saímos do corpo, não acabou, nós não acabamos, nós continuamos, porque é o Espírito que vai habitar o corpo perispiritual. Nós temos aqui o corpo biológico, nós temos um corpo perispiritual que está colado aqui, que é entre o corpo biológico e o espírito. E quando nós deixamos esse corpo biológico, que vai lá para o cemitério, nós vamos viver naquele corpo espiritual. Na antiguidade, Mamon representava o dinheiro, e é um termo bíblico que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 24 e 26, e em Lucas, capítulo 16, versículo 9, 11 e 13. Veja o que Jesus fez, veja como foi planejado, deixar para nós todos esses ensinamentos, para que nós possamos aprender no caminhar de nossa vida. E nós estamos aprendendo, Disse Jesus: não acumuleis dinheiro, tesouro, em cima da terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões roubam. Nós estamos vendo assaltos e mais assaltos em residências, em bancos. Infelizmente, os nossos irmãos que pensam para esse lado, que é um lado desagradável, assaltam, levam o dinheiro, aquele dinheiro nosso que nós botamos no banco, os ladrões levam, eles roubam. O dinheiro, esse dinheiro moeda, ele enferruja, ele estraga. Então, Jesus nos adverte tudo que nós devemos fazer. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões furtam, roubam. Então veja como é que Jesus, naquela época, já pensava, porque naquela época também tinha furtos. Entendeu? Veja como nós estamos hoje. Nós ligamos as televisões em nossas casas, e aqui vocês vê as televisões daqui. Eu nunca vi tanta matéria desagradável: furto, sequestro, morte. Entendeu? Então Jesus já previa todo esse movimento que estamos vivendo hoje. Não acumulem dinheiro no céu, acumulem dinheiro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam. Está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 34. Acumuleis dinheiro no céu. Que dinheiro é esse? O nosso prestígio, o nosso amor, a nossa amizade, o nosso bem que nós praticamos, que Jesus chamou de dinheiro. Esse nós devemos acumular a Deus nosso Pai, ao nosso Criador, porque ninguém tira de nós. Esse tesouro que nós acumulamos com Deus, ninguém nos tira. É o nosso bem que nós praticamos, e quando nós praticamos o bem, nós recebemos o bem. Quando nós praticamos o mal, recebemos o mal. Esses que vivem em função do mal, estamos vendo a televisão nos mostrando. Cada dia morre um, morre dois, três nos assaltos, nos roubos, nos furtos. Por quê?
porque estão praticando coisa que não devia. Se eles estivessem rezando, se eles estivessem praticando o bem, dando de comer quem tem fome, alimentando os animais, os nossos cachorrinhos, os animais que convivem conosco, estavam praticando o bem e plantando o bem, vão colher o bem. Mas se plantar o mal, vai colher o mal. Porque não devemos ter esse dinheiro fechado na mão, como nós muitas das vezes deixamos um compromisso de fazer um bem para acumular dinheiro, Então, nós temos que lembrar o seguinte: o dinheiro pode não estar no nosso bolso, ele pode estar no banco, ele pode estar em casa, mas aonde ele estiver, nós estamos ligados pela mente. O dinheiro, eu tenho tanto dinheiro, está em tal lugar. Então, onde o dinheiro está, as nossas mentes estão mentalizando aquele dinheiro que nós deixamos em determinado lugar, ora no banco, ora em casa. Então, a gente vive o dinheiro mesmo sem estar com ele na mão. A gente vive esse dinheiro. Então, nós temos que dividir. Lembrar, eu preciso do dinheiro? Sim. Nós precisamos de alimentar, nós precisamos de tomar remédio, nós precisamos de comprar roupa, nós precisamos de comprar calçado, mas não podemos ser escravos desse dinheiro. Não podemos viver em função do dinheiro. No entanto, hoje compreendemos com mais facilidade a nossa vida biológica, essa biológica e essa que nós estamos vivendo agora. Esse corpo que nós estamos vivendo, as camas que nós dormimos, daqui um pouquinho vamos almoçar, entendeu? Então isso é o nosso compromisso biológico. No entanto, hoje compreendemos com mais facilidade a nossa vida biológica e a vida espiritual. Como é que nós temos prova da vida espiritual? Quem é que pode dar uma prova? Só quem pode dar uma prova é Jesus. No terceiro dia, Maria de Madalena, Maria, mãe dele, foi visitar ele no túmulo, lá no túmulo. Foi lá levar essêncio para botar no cadáver. Chegou lá, ele não estava na cova, desapareceu. Tinha um senhor em pé ao lado. Elas olharam para ele, pensando que era um serviçal que estava ali para fazer limpeza. Perguntou para ele: onde colocaram meu Senhor? Que era Jesus. Ela chegou lá, ele não estava. E ele ficou calado. Elas tornaram a perguntar. Aí ele virou lentamente o rosto. Quando ele virou lentamente o rosto aqui, elas conheceram ele. Era Jesus. Era Jesus, e elas começaram a chorar. Isso está na Bíblia. Isso aqui não estamos inventando palavras, não. E elas começaram a chorar. E Jesus virou para elas, porque aí elas reconheceram que era Jesus. Virou para elas e disse: mulheres, por que choram? Por que choram? Claro, coitadas, estavam chorando. Primeiro pelo susto, porque não esperava que Jesus estaria ali. Tinha morrido, tinha matado, tinha acabado. Não, tiraram o corpo de Jesus, mas não matou a alma, não matou o espírito. Por isso ele estava lá. Elas chorando, ele diz para elas: mulheres, por que choram? Por que choram? E começou a conversar com elas, acalmando, elas foram acalmando. Vai para Galileia, que foi onde ele nasceu. Vocês vão para Galileia e fala para todos que eu estou vivo. Que eu estou vivo. Porque elas tinham visto. Elas conversou com ele. E aí, nós temos mais de 30 aparições de Jesus na Bíblia. Nós temos mais de 30 aparições de Jesus. E outra, nós temos um exemplo muito grande aqui conosco, acontecido aqui nessa passagem nossa. Nós temos aqui um exemplo de André Luiz, que foi médico no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece a história do espírito de André Luiz. Nasceu aqui no Rio, conviveu aqui no nosso orbe, nossa orbe.
Nós temos um livro dele chamado Nosso Lar, que conta a história dele todinha. Conta a história dele todinha. E ele ficou 8 anos num determinado lugar no plano espiritual, que ele chamou de umbral, que era um lugar escuro, úmido, não recebia presença de ninguém. A mãe dele, que já tinha falecido há muitos anos, ia visitá-lo lá no umbral e ele não conseguia perceber a presença dela, porque o ambiente era muito escuro. Então André Luiz é um espírito que tem esse livro maravilhoso que foi Chico Xavier que escreveu, e tem outras obras, tem muitas obras que falam dele. Conviveu conosco aqui, nos dando o exemplo que está vivo. Nos dando o exemplo que está vivo. Que está vivo. Então, essas provas nos trazem a certeza de que nós não acabamos com a morte. Porque essa morte é uma palavra forte e nós entendemos que quem morreu acabou. Não acabou, não. Nós devolvemos esse corpo aqui para a terra, porque foi da terra que nós tiramos. Os nossos pais que nos deu esse corpo biológico, o nosso pai e a nossa mãe, é indicados por Deus, e a matéria desse corpo aqui, ó, desse corpo nosso, todos nós, aqui nós temos zinco, aqui nós temos metal, aqui nós temos ouro, aqui nós temos pedra, aqui nós temos terra, que foi tirado daqui. Por isso, nós devolvemos para a natureza. Por isso existem os cemitérios que nós vamos lá depositar os nossos corpos, porque não precisamos mais deles, porque é Deus quem marca o dia do retorno, a não ser que nós precipitamos através do suicídio, porque aí é uma atitude nossa, não é de Deus. Deus nos criou para praticar o bem, para respeitar o ser humano. Se nós não respeitamos a nós mesmos e suicidamos, então aí nós vamos pagar por aquilo que os espíritos amigos nos falam das coisas kármicas, que muitas das vezes nós sofremos agora, processo de ontem, de outras reencarnações, porque não soubemos respeitar a nós mesmos. Então, André Luiz nos dá esse exemplo. A mãe dele visitava ele não conseguia ver a mãe dele. A principal prova da vida foi dada exatamente por Jesus, né? E com muitas e muitas e muitas pessoas hoje, que são livros e mais livros, nos falando dos irmãos que desencarnou e que se manifestou, apareceu em determinado lugar. Em seguida, Jesus se fez, depois, após esse encontro com a Maria de Madalena e a Maria, mãe dele, Jesus faz presente a 2 discípulos, o Cleópatas, que é um deles, e o seu colega, que aqui não tem o nome, a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Esses 2 rapazes estavam caminhando para um compromisso lá nessa aldeia e sentiu alguém pisando ao lado deles, e eles olhavam e não via ninguém. E eles conversando sobre a morte de Jesus que tinha acontecido, que eles tinham matado Jesus. Eles conversando sobre isso. E aí Jesus ao lado deles, caminhando, e eles não viam, só sentiam o pisado. Só sentiam o pisado de alguém pisando ao lado deles. Quando chegou na aldeia, eles entrou, sentou numa mesa, Jesus apareceu em carne e osso, como nós falamos. Apareceu vivo como ele tinha vivido. Sentou com eles na mesa, comeu pão e conversou com eles muito. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês vinham no caminho conversando sobre a morte de Jesus? Eu não morri, eu estou aqui em carne e osso. Aí eles palpavam, não conseguia pegar, porque o corpo perispiritual, ele é uma matéria muito rarefeita, muito fina. Você vê o corpo, mas você vai pegar e não consegue, porque o nosso é carne, é osso, é pesado. E aí, ele ficou com eles lá, conversou por muito e muito tempo com eles, nessa aldeia. A doutrina espírita surgiu exatamente para nos dar
consolo e certeza, como o caso dele, essa aparição dele para os 2 discípulos, para nos dar a certeza de que podemos comunicar os irmãos que já deixaram os corpos com os irmãos biológicos. Ele foi lá comunicar com os dois discípulos dele. Ele estava, para eles, ele estava em carne e osso. Não, estava só no espírito e usando o corpo perispiritual. Mas conversou com eles. E hoje nós temos, como nós temos aqui no Centro Espírita Sebastião Marco, e em todas as casas espíritas, nós temos hoje os trabalhos mediúnicos. O que é os trabalhos mediúnicos? O que é? É o nosso encontro biológico com os espíritos que ontem estavam conosco, que deixaram o corpo. Por isso nós temos hoje os trabalhos mediúnicos em todas as casas espíritas. Esse é Deus que nos concede para que nós possamos ter a certeza que nós não acabamos com a morte. Nós continuamos vivos, muitas das vezes mais próximos dos nossos parentes, dos nossos amigos, do que agora. Agora nós temos um lugar determinado, materialmente falando, que às vezes nos inibe de estar presente onde nós gostaríamos de estar. Mas quando nós deixarmos o corpo biológico, esse corpo pesado, nós vamos ter mais facilidade nas locomoções, porque os corpos são suaves, os corpos são leves, são simples. Então, é necessário termos uma luta constante para vencermos a nós mesmos. Para vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos em quê? Em que nós vamos vencer nós mesmos? No nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição, o fantasismo cego. Então, procurar tirar de nós tudo aquilo que não é interessante. Por que eu vou ter que ser melhor do que os outros? Jesus disse que nós somos todos iguais perante a Deus, está na Bíblia. Por que eu tenho que ser diferente? Por quê? Não, as diferenças é nós que encontramos pelos nossos olhos biológicos e pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Mas ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus dizendo. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então nós não vamos ter idade, nós não vamos ter cor, nós não vamos ter posição social aqui na terra, porque somos todos iguais perante a Deus. Quando Jesus disse isso, é na nossa criação. Deus nos criou simples. Nós é que complicamos a vida quando nós viemos para o planeta, como nós estamos habitando esse planeta maravilhoso, chamado Brasil, esse país dos melhores do mundo que nós estamos habitando. Temos essa felicidade de viver em Brasília, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós temos que agradecer a Deus por nos ser colocado aqui, porque a hora que nós deixarmos os corpos, nós vamos muitas das vezes sair em grupos para o plano espiritual, muitas das vezes. E aí nós vamos nos reconhecer, encontrando no lar dos velhinhos tal dia assim. Tal dia assim nós ouvimos músico tocando lá, ouvimos músico cantando. Nós estivemos lá, nós almoçamos lá no lar dos velhinhos, nós andávamos lá nos corredores apreciando essa obra, porque isso aí vai ficar gravado em nossa memória e ninguém tira, porque só nós temos a chave da consciência. Cada um de nós temos uma senha, nós temos uma chave para abrir a nossa consciência, para lembrar de tudo isso. E é necessário, então, lutarmos contra essas coisas que não servem para nada, o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo cego. Para quê? Para que nós vamos cultuar isso, se isso aqui não nos traz o bem, não é semente que nós temos que respeitar. Então, nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, agradecemos imensamente a vocês que hoje estão aqui conosco. Agradecemos esse nosso encontro maravilhoso. Nesta manhã, daqui a pouquinho, nós vamos comer um arrozinho,
vamos comer uma sopinha, vamos deitar, vamos descansar, fazer as nossas preces, agradecer a nossa família, os que estão aqui no corpo biológico, os que já retornaram para o plano espiritual, que eles não nos deixam, como André Luiz não deixou a família, André Luiz estava junto eternamente, como Jesus tiraram o corpo dele, mas ele permaneceu conosco e permanece. Nossa vida terrestre é transitória, é passageira. Devemos cuidar bem dessa vida? Sim, por que não? Estamos cuidando. Ela é a residência do nosso espírito. Essa nossa vida biológica, ela é a residência do nosso espírito, da nossa alma. Nossos olhos são a candeia do nosso corpo e nos conduzem onde nós queremos ir, os nossos olhos nos conduzem. Então, nós temos que lembrar disso. Somente a prática do bem nós devemos preocupar em fazer mesmo, conscientizar mesmo. Nós estamos preparando para encerrar a nossa conversa. Agradecemos a todos vocês, encarnados e desencarnados, os irmãos que nos ajudou, passou muita noite sem dormir conosco aqui também. Eu, Jorge Cauí, o Badia, minha esposa Marinha, que já retornou faz 9 anos, o Lobato e tantos outros. Tivemos o prazer, como eu tenho o prazer, de ver esse complexo maravilhoso, desse tamanho, acolhendo os nossos irmãos que necessitam estar aqui. Porque aqui é a nossa casa. Eu não estou aqui biologicamente todo dia, mas eu vivo isso aqui todo dia, através de informações que eu tenho pessoas que trabalham aqui dentro, amigos e tantos irmãos, e todos que me passam notícia, né? O nosso irmão Fred, que a gente está junto há muitos anos, com os pais dele, enfim. Então, nós estamos juntos, e é em nome de Deus, de Jesus, que nós vamos continuar juntos. Hoje e sempre é o nosso desejo. Estarei aqui logo que me escalar para vir fazer outra palestra aqui. Com muito prazer estaremos juntos. Forte abraço a todos. Todos, forte abraço. Que Deus ampare a todos. Continuam felizes, porque aqui é lugar de nós termos a felicidade. Aqui é a nossa escola, aqui é o nosso hospital, que nos ensina a cuidar do corpo e do espírito. Um abraço. Fiquem com Deus. Qual foi a prece que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.